Oi, eu sou a Diezeri. Oi, eu sou a Oi, Clara. oi, eu sou a Natália. Olá, eu sou a Juliana. E eu sou a Thelma e nós estamos no Papo da Ponte. Que bom poder retornar e começar 2021 com vocês. A gente já programou várias matérias, várias pautas para o ano inteiro. Hoje a gente está com duas pessoas novas, que é a Juliana, nossa psicopedagoga, a Natália, que também é psicóloga. E também já estou com duas pessoas aqui que vocês estão cansados de ver, que é a Clara, psicóloga, e a Diezeri também, nossa psicóloga. Então, a gente agora vai fazer um papo de meia hora, a gente vai diminuir um pouco para ficar até mais fácil para vocês. E a gente também, algumas terapeutas aqui, a gente definiu que a gente vai fazer temas atemporais. Isso é legal porque se você tiver com esse problema naquele determinado momento, você pode ouvir, né? Ou até uma dúvida, alguma coisa assim. Bom, gente, o papo de hoje não poderia ser diferente, né? Hoje a gente vai ter que falar dessa pandemia da Covid-19, de como que foi isso em 2020, né? Como se fosse uma retrospectiva, mas isso ainda não acabou, né? Então, eu queria, a gente até antes de começar, a gente pegou os números, né, das pessoas que acabaram morrendo por conta do Covid-19, dessa pandemia. No Brasil, são 204.690 pessoas, né? E também são 204.690 famílias, né, que passaram por essa tragédia. E no mundo, né, no planeta Terra, nós estamos com 1.965.238 vidas que foram perdidas por conta do Covid. Bom, eu queria dar a palavra para a Clara, para a gente começar a entender melhor qual foi o nosso intuito aqui, né? Do que trazer para vocês acerca da pandemia. Clara, é com você. Bom, primeiramente, sejam bem-vindos de volta ao nosso Papo da Ponte. E, bom, virou o ano e a pandemia não acabou. Muita gente estava com aquela sensação, embora soubesse que, de fato, não ia acabar quando virasse o ano, mas aquela sensação de esse ano vai ser diferente. 2020 já foi e as coisas continuam até um pouco piores do que estavam antes, em algum determinado período de 2020, né? Sim. Então, hoje a gente vai trazer aqui uma reflexão junto de vocês. Eu espero que todo mundo possa se envolver, contribuir, né? A gente vai ter os comentários abertos e tudo para esse feedback. A gente vai refletir um pouquinho do que depois de um ano, ontem, inclusive, hoje é dia 13, gente. Sim. Dia 11 fez um ano da primeira morte por Covid no mundo. Então, a gente já teve aí, em um ano, 1.900.000 mortos no mundo aproximadamente, 200 mil aqui no Brasil. Era uma coisa que no começo, né, ninguém estava esperando que chegasse a esse ponto, e depois de um ano a gente já viveu tantas fases dessa pandemia que a gente pode refletir o que isso trouxe para a gente, assim, de ensinamento. E de o que potencializou, o que trouxe à tona sobre a nossa forma de viver, né? Sobre nós, seres humanos, e o que a gente tem de bom e de ruim para oferecer no meio disso tudo. Claro que é sempre um meio termo, a gente não se revelou perfeitos, nós não nos revelamos perfeitos e pessoas capazes de só fazer o bem, mas também não nos revelamos indivíduos só cada vez mais individualistas. Então, a gente vai trazer um pouco de cada coisa aqui, tentando equilibrar o que tem de bom e de ruim para a gente colher nisso tudo, principalmente para a gente aprender, porque a gente ainda tem pandemia aí pela frente e é interessante que a gente reflita sobre tudo que ainda está acontecendo. Refletir Exato. muito sobre tudo que aconteceu com a gente, com a humanidade, né? Isso. Eu queria trazer um tema, né,
que seria mais para o lado... Assim, a gente sempre vai trazer... eu vou colocar um tema aqui, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema, né? Se ele foi mais benéfico, se ele prejudicou as pessoas de uma certa forma. Então, vamos lá. A capacidade do ser humano que possui de trabalhar em equipe para o bem. E aí, quem que pode falar alguma coisa sobre isso? Então, a gente mostrou ao longo desse ano todo, embora muitas atitudes individuais ruins a gente veja até hoje, principalmente agora, nesse momento que a pandemia ainda tá no auge, né, de novo, da segunda onda, mas se não fosse por vários esforços assim conjuntos, principalmente conjuntos, em prol de diminuir os danos, não só para a saúde, mas os danos gerais dessa pandemia, a coisa podia ter sido muito pior. A gente tem que olhar para esse lado. Para esse trabalho em equipe, né? Eu vi bastante trabalhos das pessoas juntando alimento, né? Muita mobilização, pessoas ajudando, né? A equipe de saúde, assim, uma coisa fenomenal, né? Enfermeiros, médicos, todos cientistas, todos envolvidos. Todos envolvidos. Vale muito a pena destacar, principalmente com o que a gente trabalha aqui, né? Que é o atendimento psicológico. Como que os profissionais, os psicólogos, terapeutas, psicanalistas, enfim, se organizaram para poder dar suporte, né? A esse momento tão difícil, né? Que ninguém nunca se preparou para isso, né? Acho que nem os nossos antepassados, né? Assim, os nossos ancestrais, ninguém se preparou para isso. Assim, não está nem nos livros de história, né? Assim, algo tão parecido com o que a gente está vivendo. E como a gente se mobilizou para poder atender tantos profissionais de saúde, né? Que foram também pegos de surpresa e que estão exaustos, né? Ainda vivendo a linha de frente, passando por essa dificuldade, né? Quanto os mais vulneráveis, né? Assim, as pessoas que realmente não têm condições de pagar um atendimento psicológico. E a gente viu muitos profissionais se disponibilizando para atender gratuitamente. Como isso foi importante, tem sido muito importante. Não só atender gratuitamente, mas como foi uma quebra de paradigma, né? Os próprios profissionais atenderem online, que para muitos isso era uma coisa assim que não tinha sentido, né? A pessoa não via o benefício. Era quase um sacrilégio. E como foi visto, né? Eu não posso dizer comprovado, mas visto a olhos nus, o quanto que fez bem, né? Para as pessoas que estavam longe, que estavam dentro de casa, né? Completamente isolados mesmo. Então, eu acho isso, eu acho assim, o ser humano, ele é um ser social. E quanto mais social ele se faz, mais ele consegue realizar e ajudar o outro, né? Porque a nossa essência é essa, né? Carl Rogers mesmo falava, a essência do ser humano é bom, né? Então, para ajudar o outro. Em contrapartida, nós temos aqui a tendência humana ao individualismo. Né? Ao mesmo tempo que a gente nasce para estar em conjunto com as pessoas, para ajudar, a gente vê a polaridade do individualismo, né? Como que é isso? Quer falar um pouco, Desirê? Então, quando você falou em individualismo, a gente viu muito, principalmente no começo da pandemia, né, que as pessoas iam muito no mercado, com medo de faltar alimento, estocava alimento em casa, estocava medicamento, tipo, aí chegou a faltar em alguns estados, em alguns países, e algumas famílias tinham em excesso e quem não tinha condição de estocar acabava ficando sem. Isso é um pouco de individualismo, de egoísmo. Uhum.
E quanto que isso... e aí a gente vai vendo assim, né? Começa a você ser escolhido pelo poder aquisitivo, né? Ou por a questão de quem tem um hospital tal para ir, porque daqui a pouco já começaram a escolher quais vidas que iam ficar, né? Então, na Itália, principalmente, isso aconteceu. Você começa a ficar se perguntando, né, o quanto que a vida vale, o que a vida vale a pena, vale, né? Não vale a pena, mas o que ela vale. Qual o preço hoje em dia que se paga pela vida? E aí, para mim, surge muito quando a gente fala pandemia, para mim a pandemia é muito isso. É muito supermercado, cada um pegar o seu, sair correndo, sabe? Tá todo mundo preso no trânsito para tentar fugir. Porque foi muito bem Lembra falado. pandemônio, né? Não só de uma doença, né? Mas assim, de como que a gente reage a isso, né? O quanto que a gente poderia dividir para tentar sobreviver mais pessoas, né? Do que pegar para si tudo para tentar sobreviver sozinho, né? Nossa, a Desiree trouxe um ponto ótimo, eu tinha me esquecido que aconteceu exatamente isso no início. E que agora se reflete em pessoas com mais poder aquisitivo, indo a festas, vivendo vida normal e meio que dane-se se vão contagiar outros ou não, porque tem um plano, como se o hospital particular tivesse também cheio de vaga, mas enfim. Ou a minha idade, plano, né? Ou a minha idade, não tem problema. A comorbidade, não tem comorbidade, estou fora de qualquer risco, vou me expor e o outro que lute. Muita gente fala, né, que a pandemia serviu para poder deixar mais evidente a divisão social, né, que a gente tem, assim. E eu fico me perguntando aonde nós estávamos que foi necessário uma pandemia para deixar isso mais evidente, né? Essa desigualdade social tão grande que a gente vive desde sempre, né? Desde sempre. Não foi necessário... não foi a pandemia que fez isso, né? Não foi o coronavírus que fez isso, assim, isso já existe. Só que, de fato, assim, os holofotes estão muito direcionados para isso, porque... E aí tem o clássico caso daquele rapaz que estocou álcool gel e depois começou a vender por um valor altíssimo, né? Então, assim, as pessoas tentaram, de alguma forma, se aproveitar disso, né? E agora, principalmente agora, no final do ano, a gente tem os clássicos também das pessoas que podem testar todo mundo para poder participar das festas que fazem, das pessoas que podem ir para Fernando de Noronha e fazer um teste, um no início, 5 dias depois, e ficar à vontade lá. Então, enquanto a gente tem diversas famílias tentando comprar um Chester para poder fazer de ceia de Natal, né? A gente viveu isso há pouco tempo. Então, assim, escancarou mais, eu concordo que escancarou mais, mas eu fico me perguntando aonde nós estávamos, né? Que foi necessário uma pandemia para poder escancarar isso. Então, eu acho que isso também é um efeito da pandemia, né? Assim, provavelmente a gente estava mais individualista ainda, né? Exatamente. Cada um vivendo a sua vida, provavelmente menos tempo. Né? Então a gente estava enxergando menos ainda, né? E a questão da valorização da vida e das pequenas grandes coisas? A gente, de repente, porque foi de repente, né? Foi literalmente da noite para o dia que muita gente parou de fazer o básico, né? Abraçar e fazer um piquenique e ver a avó, ir no mercado normalmente, sem ter que ficar 2 horas da vida lavando as coisas quando chega em casa. Então, assim, da noite para o dia, a gente teve que mudar radicalmente a forma como a gente vive, numa cultura também ocidental, que a gente está acostumado a ter grandes liberdades, a usufruir disso, a dar abraço, a ser afetuoso e externalizar isso de uma forma com toque. A gente teve que cortar isso, né? E foi muito, muito, assim, diferente de qualquer coisa que a gente já viveu, como a Natália falou.
É muito E aí, difícil. e dentro disso, como nós fomos convidados a repensar e nos reinventar, né? Quando a gente pensa que a gente se deparou com uma situação que ninguém esperava, ninguém imaginava. Quem imaginou que as escolas iriam fechar? Né? Que as crianças não iriam mais para a escola durante quase um ano, né? Foram Sim. 9 meses, se eu não me engano, das crianças longe da escola, né? E essa semana a gente tem Enem, e como que essas crianças se prepararam, esses jovens se prepararam ou não, o que acaba só evidenciando também a questão da desigualdade social, né? Quem teve oportunidade, quem tem acesso a uma internet de qualidade, a quem tem acesso Uma escola, né? Porque a escola pública muitas vezes fechou, fez o mínimo possível ali. Sim, então, quem teve acesso talvez ainda esteja preparado, né? Ou não, porque a gente tem que pensar também que muitas vezes o vestibular é muito uma prova de resistência psicológica, emocional, né? Então, Com mesmo certeza. jovens que mantiveram, né, os estudos e que tiveram acesso à mesma qualidade de uma educação que a gente espera, né? Como que está o emocional, como que está o psicológico desses jovens, né? Aí dentro de uma semana para prestar o vestibular e ainda na incerteza se teria a prova ou não, porque até ontem, se eu não me engano, o Ministério Público estava, né, recorrendo à justiça para que não houvesse a prova. Sim, mas acho né? que foi negado. Foi negado. Então, a incerteza, né? A gente vai fazer prova, vai fazer vestibular, né? Se não tiver o vestibular, o que a gente vai fazer? Essa incerteza na escola está desde quando, como falou, que ia abrir em julho, né? Vai abrir, não vai abrir, vai fazer, não vai fazer. Vai abrir, quer dizer, abre tudo, né? Eu não estou aqui para ser juíza de valor para saber se deve abrir a escola ou não. Eu não tenho competência para isso. Mas a gente olha do lado, né? Aí a gente vê o bar aberto, a praia aberta, o casamento aberto, tá tudo aberto, só a escola que não está aberta. E aí a gente pensa também, né, qual é o lugar que a criança, que o jovem ocupa na nossa sociedade, né? O que foi pensado para eles durante esse período, né? Se a gente pensar que o Brasil alcança índices muito baixos, né, com relação à alfabetização, né? O que foi pensado para essas crianças? É claro que as escolas buscaram as melhores formas de se reinventar nesse período, né? A gente viu professores trabalhando arduamente para manter não apenas a transmissão de conhecimento, mas para se fazer presente mesmo à distância, né, para esses alunos. A gente presenciou um pouco disso também. Mas qual o plano, né, para a criança, para o jovem? Não vai à escola, mas o que a gente faz com essas crianças? É como se não fossem cidadãos, né? Criança, jovem, não é cidadão, né? E aí, é um convite, né? É um convite para a gente se perguntar o quão nós estamos sendo coerentes, né? Porque assim, isso realmente deixa muito mais evidente a desigualdade social, porque a gente se pergunta, as crianças que, por exemplo, estudam em escola pública, será que elas estão fazendo quarentena? Ou será que elas não estão nas ruas, né? E aí não tem muita lógica mesmo, né? Assim, a gente precisa se perguntar sobre isso. Né? Fica incoerente. É muito incoerente. E a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar e não tem onde deixar o filho. Complicado. Né? Então, assim, a gente valorizar a vida, eu acho que é uma coisa que também veio, sabe? Essas pequenas, grandes coisas, valorizar a família, mesmo que teve muito divórcio, também teve muito casamento que as famílias se uniram, né? Então, assim, a gente sempre vai ter os dois lados, né? Foi muito complicado ficar isolado mesmo, né? Como a gente fala, mas em contrapartida, você começa a dar valor para sua família de uma maneira diferente, porque você está na iminência de perder,
Hoje em dia não é uma pessoa que você, uma pessoa amigo de não sei quem, que é amigo de não sei quem que tem coronavírus, não, é uma pessoa que está do teu lado, né? Hoje em dia os seus familiares, são seus amigos, né? Antes parecia que até não existia, né? De tanto negacionismo, parecia que até não existia. Agora, quando começou, do final do ano para o começo do ano para cá, das pessoas ficarem pacientes nossos na clínica, familiares de pacientes, que aí a gente começa a falar, nossa, né, tá aqui do meu lado. Familiares da gente mesmo. Os nossos familiares. Então, assim, a gente tem que celebrar e, como a Juliana falou, se reinventar, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã no mundo. A gente não e agora sabe. A gente aprendeu isso mesmo, né? Que a gente realmente não sabe. A gente realmente não sabe. Prática. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida amanhã. E por um tempo, e às vezes eu tenho a sensação, tanto na clínica quanto fora, de que a gente acha que tem esse controle. Eu acho que é uma oportunidade interessante da gente ver que a gente não tem tanto assim. Não tem, era justamente isso que eu ia falar. A gente não tem esse controle e quanto mais a gente se livra desse controle, mais liberto, criativo, que a gente possa reinventar e continuar vivendo. Tá? Então, isso eu acho que é mais importante. Para a gente terminar, eu queria falar um pouco dessa questão da banalização, né, do que foi a morte, né? A gente está chamando assim, e também um pouco do ser humano, né? Desse poder dele poder ir além sem ele saber, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Quem que poderia falar um pouco sobre a questão dessa banalização, né? Das mortes? Que viraram números grandes, histórias individuais muito assim fortes para quem perdeu um parente ou mais de um, ou para quem viu essa ameaça e que se concretizou, no caso a gente está falando de morte, viraram números para quem está de longe que não foi acometido. E para a pessoa que vivenciou a morte, ela meio que ela vivenciou, né, de um parente próximo, ela vê as pessoas, porque quem não vivenciou, essa é a palavra mesmo, ela está banalizando a morte, tipo, parece que a pandemia já passou, ou foi nem uma chegou coisa direito, à distância, não se sabe se aconteceu ou não, então as pessoas estão voltando a tumultuar, ou não estão usando a máscara direito, coloca no queixo, deixa o nariz de fora, não toma as precauções. E para quem vivenciou, é muito difícil ver isso, essa falta de empatia das outras pessoas. Revolta, né? Isso. Muitas vezes as próprias pessoas em risco fazem isso, tomam essas atitudes assim, contra elas próprias, no caso. Que não pensa enquanto parece que tipo assim, não aconteceu até agora, eu fiquei bem até agora, então agora eu não vou pegar, ou já passou. E que, na verdade, é um vírus. Desculpa, te cortei. Eu ia falar, não, porque já passou. Também perdi a linha de raciocínio, pode continuar. Assim que é bom. Eu ia falar que, na verdade, o que a gente está vivendo é um vírus que não adianta a gente pensar só na gente, pensar no individual. A gente precisa pensar no coletivo, porque o que a gente quer é que isso tudo acabe, né? Então, não adianta eu me cuidar, eu usar a máscara, eu higienizar as mãos. Eu preciso que o outro também tenha esse cuidado, né, com ele próprio, para que eu consiga me cuidar, né? Então, não adianta um pensar individual. A gente precisa aprender a pensar no coletivo, né? Porque nós somos seres sociais, né? Como a Thelma falou no início. E aí me traz uma questão da banalização, que não é bem a banalização da morte, mas da morte em si, que é uma coisa que eu acho muito complicada e que eu acho que vão ter muitos estudos ainda sobre isso, que é o luto que não está sendo vivido. Porque você está no hospital, você não pode entrar para ver a pessoa.
A pessoa morre, pelo que eu entendi, não tem velório, a pessoa é enterrada, é cremada. E é o caixão fechado, você não vê a Caixão pessoa. fechado, você não vê. O protocolo é que saia do hospital já lacrado, né? Não tem dentro de um saco. Isso, de fato, tem sido muito desafiador, inclusive para a gente, né? Enquanto profissionais que cuida da saúde mental, né? Porque a gente sempre diz, né, que o luto ele precisa ser vivido, ele precisa ser elaborado para que a pessoa consiga percorrer um caminho de saída do luto, né? Mas quando você não tem essa possibilidade, porque na nossa cultura, né, viver ali o velório, ver a pessoa dentro do caixão, enfim, isso faz parte da elaboração do luto, né? Quando Sim. isso não é possível, isso é um verdadeiro desafio, né? Inclusive, eu ia falar isso anteriormente, assim, que eu me sinto desafiada nesse momento a tentar também entender o que está acontecendo, né? E nessas muitas lives eu vi exatamente isso, uma psicanalista falando que nós também estamos sendo afetados, né, pela pandemia e pelos efeitos e consequências dela. Então, nós estamos todos no mesmo barco e cada um está recorrendo da sua maneira, né? Assim, encontrando possibilidades de viver isso. Mas certamente a gente não tem ainda uma resposta para isso. Nós estamos sendo convocados a estudar e a entender aquilo que os nossos pacientes nos trazem, né? E tentar de alguma forma trabalhar em cima disso. Mas se tem alguma possibilidade sobre tudo é falar, né? Com certeza falar é uma grande possibilidade que a gente tem de tentar viver e passar por tudo isso. E essas pessoas que passaram mesmo por lutos de pessoas queridas, né? Que estão numa situação de incômodo, de angústia, né? Procurar um profissional para poder ajudar, porque o luto, a gente vê luto às vezes de 15 anos que não foi elaborado, uma vida inteira. Né? E mesmo vendo, né, acessando, enterrando. Então, assim, é muito difícil, a gente está se sentindo, né, quando a gente vê essa quantidade de gente, não poder entrar no hospital, né, que eu acho que é uma coisa assim, eu entendo o protocolo, né, mas você pensar que uma esposa não pode ver o marido, né, para se despedir, um pai, uma mãe, é uma coisa... Uma mãe ver um filho, é muito complicado. Então, assim, a gente precisa elaborar isso de outra maneira. Se não foi dos ritos que é conhecido, né, da maneira de como foi feito, de como se é feito, a gente precisa elaborar de uma outra maneira. Daí, como a Natália falou, a fala ela tem uma questão de cura, né? É importante você falar. E então é isso que a gente trabalha muito. A gente trabalha com o que a pessoa traz, com a fala dessa pessoa, né? E então, assim, ainda não terminamos a pandemia, estamos numa guerra, né? Para mim isso é uma guerra. Todos existem lados, né? Opiniões, mas o importante é a gente seguir sem a gente tentar controlar, porque a gente não controla nada, mas tentar se reinventar, tentar ficar com a mente aberta, procurar ajuda, né? Eu queria encerrar aqui falando de alguns sintomas psicológicos possíveis que você vem sofrendo durante a pandemia, ou como diz mesmo a Natália, até antes, né? Porque hoje a gente se dá conta de algumas coisas, mas na verdade a gente já tinha isso, né? E o que a gente precisa, né? Às vezes é isso, às vezes pode ser uma outra coisa, né? O importante é você procurar, né? Procurar uma ajuda. Então, assim, eu pensei muito na questão da ansiedade, né? Da ansiedade de tudo, porque você não sabe se amanhã um filho teu pega, se você que pega, se vai acontecer alguma coisa, se você fica doente, como que você vai para o hospital. Estou falando aqui só de uma parte, vamos falar de trabalho, de família, quer dizer, a gente precisa tirar esse controle que não existe e ter muita coragem e saber que a gente tem que persistir, que isso vai passar, porque tudo passa, né?
a gente começa a ter fobias, a gente começa a ter medo, né? Medo de trabalhar porque eu vou pegar coronavírus, medo do coronavírus, medo do futuro, medo do novo corona que está vindo com o seu nome, medo disso, medo daquilo. A gente precisa viver o hoje. Não adianta a gente ficar vivendo, ai meu Deus, mas a vacina vai chegar, quando que a vacina vai chegar, se vai chegar. A gente é impotente para isso, enquanto indivíduo. Enquanto cidadão, se nós nos unirmos, é outra coisa. Eu estou falando enquanto pessoa, enquanto nós aqui, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso cuidar do meu físico, né? Eu posso ficar em quarentena, mas eu posso sair para caminhar num lugar que não tem muita gente, porque a gente, hoje em dia, é pior ficar dentro de casa, preso, né, falando na saúde mental, do que você sair um pouco e ter um exercício, ver outra pessoa, né, ver uma paisagem. E o mínimo vislumbre de normalidade. Porque o que acontece? Você começa a ficar sozinho, sua baixa autoestima vai ficando pior, porque você vai ficando, o seu físico vai piorando. Olha, quando eu saí para trabalhar, eu achava que eu estava com coronavírus, porque eu saía para trabalhar, a hora que eu voltava, eu não aguentava de tanto cansaço. Mas não era coronavírus, era porque eu tinha ficado 6 meses sem fazer nada. Eu não saía da minha casa. Então, a gente começa a ficar com baixa autoestima, a gente começa a não tratar do nosso cabelo, não começa a fazer as nossas coisas que a gente tem que fazer. A vitamina D do sol, a vitamina D, a gente tomar vitaminas para a gente ter imunidade. Ah, mas isso, eu não estou aqui para falar se isso é bom, se isso é ruim, se não vai pegar coronavírus. Imunidade é bom. Ah, mas eu vou deixar de pegar coronavírus? Não sei. Você vai fazer o seu melhor, o que você pode. Né? Com responsabilidade, né? Com responsabilidade. Se tem responsabilidade, é possível você criar mecanismos de tentar minimizar, até porque a gente tem que pensar nos efeitos que vêm agora, né? O que vem agora? Os médicos estão alertando sobre isso, as pessoas estão engordando muito, as pessoas estão negligenciando suas próprias saúdes, problemas que já existem, que são inclusive piores, exatamente, que são inclusive piores do que o coronavírus, ou que podem te colocar ainda numa situação mais vulnerável caso você pegue o coronavírus, né? Então, hoje acho que o que exige da gente é isso, ter responsabilidade e tomar algumas atitudes que são importantes. Para que tudo isso não chegue num desequilíbrio da mente, né? numa baixa autoestima grande, que vai criar uma sensação de desesperança. Aí é como se a gente tivesse jogado a toalha. Vamos jogar a toalha, acabou. Né? E o que nós precisamos não é jogar a toalha, é de união, de compartilhar e de cooperação. Porque quando você ajuda o outro, você é o primeiro a ganhar. Né? Não importa o que você vai ajudar, se é em dinheiro, se é ajudando, que você está lá ajudando alguma coisa na casa, se você está ajudando o filho do amigo alguma coisa, você é o primeiro a ganhar. O que nós precisamos é de união, é de bom senso, é de cooperação, é de saber que vai passar, porque ainda estamos no momento de tribulação. Né? E que tem profissionais como nós aqui, como a Clínica da Ponte, a gente atende todo o Brasil online, a gente está na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Vocês sabem disso. O que vocês precisarem, vocês contem com a gente, né? A gente faz um trabalho diferenciado para que o tratamento seja um tratamento psicológico mesmo, de qualidade, tá? Bom, todo mês a gente vai ter um vídeo do Papo da Ponte e a gente vai ter um vídeo novo agora que vai chamar Filme da Ponte, que a gente vai pegar um filme e vai falar sobre ele. A gente está feliz com esse novo programa, vamos dizer assim, porque é muito legal, a gente parece um caso clínico, né? Você olha
o filme, daí você comenta sobre ele com uma visão mais psicopedagógica e psicológica, né? E aí vamos continuar com os blogs, vamos continuar com as lives, nós vamos persistir e queremos que vocês persistam também. Tá? Eu vou me despedir, vou deixar a equipe se despedir também. Um grande abraço para todos vocês. Força! Então, a gente viu muita coisa aqui. E não tem como a gente dizer que dá para tirar coisas muito boas de tudo isso, porque vidas efetivamente foram perdidas. Então, assim, em nome disso, vamos tentar tirar o máximo possível de ensinamentos que possam ser transformados efetivamente em coisas boas. Não para a gente compensar, porque não tem como compensar vidas perdidas de nenhuma maneira, mas tentar amenizar, né, de alguma forma, isso que é inevitável que a gente está vivendo. Isso aí. E vamos nos dar um tempo, né? Porque a gente, até 2019, vamos dizer, a nossa vida era uma correria total. Aí 2020 parou tudo, a gente não sabia o que fazer com esse excesso de tempo que a gente queria tanto antes e a gente não tinha. Aí algumas pessoas foram estudar, muito bom, fazer um curso, muito legal, mas também se você não fez nada, ficou maratonando a Netflix, está tudo bem também, entendeu? Foi um momento para você que sabe o que você estava precisando, e é isso aí, gente. Vamos em frente e estamos juntos. Vamos lá, Natália. Bom, eu acho que persistir realmente é uma palavra fundamental, né? Se manter de pé tem sido difícil e isso, como eu disse anteriormente, afeta a todos nós, né? Mas a vida, de fato, ela só faz sentido se a gente persistir, né? Então, aqueles que não conseguem persistir sozinhos, procure ajuda, procure alguém que você possa direcionar todas essas suas angústias, né? Todas essas coisas que incomodam e que fazem com que você não se movimente, né? Não se mova. Não que exista um percurso necessário a ser trilhado, né? Cada um, como a Di falou, cada um sabe exatamente aquilo que é importante para si, né? Mas se está doendo, se está incomodando, se não está fazendo sentido, talvez direcionar isso para alguém que possa te ajudar seja necessário. Eu queria só deixar uma palavra que era muito usada por Paulo Freire, que é esperançar. Eu acho que a gente possa esperançar agora para 2021, né? Não esperança apenas porque esperança parece que vem do verbo esperar, mas que a gente possa transformar essa esperança num verbo de ação mesmo, e esperançar e agir, né? Repensar, refletir e agir para que a gente construa coisas melhores, mesmo dentro de um momento tão difícil. Perfeito. Ótimo. Gente, um beijo. Tchau. Beijo, gente. Até a próxima. Em 2021. Até a próxima. Tchau, tchau.